Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais deputados. Eu uso a tribuna para tentar sistematizar um posicionamento sobre mais esse episódio que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro, da condução coercitiva do presidente dessa casa, Jorge Pisciani, do líder do PMDB, deputado Edson Albertassi, e do ex-presidente dessa casa, Paulo Melo. Cúpula do PMDB no estado do Rio de Janeiro e alguma das figuras mais poderosas desse parlamento e desse estado. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que defendo e sempre defenderei o princípio da presunção de inocência perante a lei. Então, não vou aqui antecipar julgamento sobre os fatos que levaram a essa condução coercitiva, porque ainda estamos analisando a peça do Ministério Público Federal e tentando ter acesso às provas que substanciaram essas prisões. Mas algumas coisas que estão colocadas nessa discussão são fundamentais para a gente refletir sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro e sobre o que o PMDB está fazendo com o nosso Estado. Primeiro, essa ação foi deflagrada de forma antecipada porque o governador Pezão queria forçar a nomeação do atual líder do governo nessa casa, deputado Edson Albertassi, para o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas está vazio porque 6 dos seus conselheiros estão afastados devido a denúncias de corrupção, sendo que um deles, o que fechou uma delação premiada, o ex-presidente Jonas Lopes, se aposentou abrindo uma vaga. Pelo critério do rodízio, hoje, essa vaga deveria ser ocupada por um técnico do Tribunal de Contas. Os 3 técnicos que expuseram os nomes assinaram uma mesma carta e retiraram juntos seus nomes para que fossem votados aqui pela LERJ. Pezão preferiu forçar a indicação do Edson Albertassi do que dar mais uma oportunidade para que outros nomes de técnicos do TCE fossem aprovados aqui. Com isso, Pezão, de uma vez só, alcançava 2 resultados. Um, voltava a se fortalecer junto ao Tribunal de Contas do Estado, órgão que, após a saída dos antigos conselheiros acusados de envolvimento em corrupção, chegou a ter um parecer indicando a reprovação das contas do governador, que foi encaminhado aqui nessa casa e, com o trabalho do seu líder do governo, Edson Albertassi, foi derrotado nesse plenário. Então, primeiro, Pezão, ao indicar o seu líder para o Tribunal de Contas, recuperava força. E segundo, garantia mudança de fórum desse seu líder, do deputado Edson Albertassi, fazendo com que todo o processo, atualmente no âmbito do TRF, tivesse que ser levado para o âmbito do STJ, mudando todos os caminhos da investigação. Mesmo que sejam todos eles inocentes, essa ação é absolutamente inaceitável, porque é ilegal, porque tenta burlar a regra constitucional que define que essa vaga deveria ser de um técnico e porque busca proteger quem pratica ilícitos e não garantir o aprofundamento das investigações para que, se são inocentes, que provem a sua inocência, mas que os esquemas que estão em vigor no estado do Rio de Janeiro fossem desmontados. Esse foi o estopim que antecipou essa ação no estado do Rio de Janeiro. A ação é centrada especialmente no pagamento de propinas, envolvendo o setor de transporte no estado do Rio de Janeiro. O presidente dessa casa, o deputado Jorge Pisciani, soltou uma nota onde afirma que não tem nenhuma relação com a FETransport e mostra votações que foram realizadas nessa casa que reiteram essa tese. Eu gostaria de pegar um elemento. Nessa casa aqui, a bancada do PSOL entrou com um pedido de CPI sobre isenções fiscais, conseguiu um número de assinaturas, o pedido de CPI foi publicado no Diário Oficial e depois, na hora de montar a CPI, enfrentamos um impasse.
porque o presidente dessa casa, Jorge Pisciani, passando por cima do regimento, retirou o direito do presidente da CPI indicar um dos seus membros, fazendo com que a maioria absoluta da CPI fosse composta por deputados indicados por partidos da base do governo. Então, ali, a presidência dessa casa criou embaraço e dificuldades para que as isenções fiscais, que estão no seio dos processos de corrupção no Rio de Janeiro, que são um dos elementos que nos empurraram para a crise que o Estado do Rio de Janeiro está enfrentando, fossem investigados também por essa casa. Eu sou autor de um pedido de CPI sobre a saúde no Estado do Rio de Janeiro. Até hoje, esse pedido de CPI sequer foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Fui impedido de exercer o meu direito de, como minoria e de como oposição, investigar uma das áreas do governo que mais enfrentam crises e que mais são envolvidas em denúncias de corrupção. E não acaba por aí. A bancada do PSOL conseguiu também as assinaturas para instalar uma CPI sobre os esquemas da FETranspor aqui no Rio de Janeiro. Protocolamos a CPI, conseguimos o número de assinaturas e depois da CPI protocolada, parlamentares vieram e retiraram as assinaturas, o que é proibido pelo regimento. Mas a presidência da Alerj legitimou esse ato de retirada de assinaturas e essa CPI foi parar na Justiça. Essa semana, a Procuradoria da Casa entrou com uma petição no órgão especial do TJ, solicitando que essa nossa ação, para que fosse instalada a CPI dos transportes, saísse da pauta do órgão especial do TJ. Então não é verdade que nessa casa e que as ações do governo Pezão não estejam criando dificuldades para que essas ações envolvendo a FETranspor e envolvendo o governo, envolvendo a Secretaria de Saúde, envolvendo o governo, não sejam apuradas e medidas não sejam tomadas. Na época em que protocolamos a CPI dos transportes, se argumentou, mas a Polícia Federal e o Ministério Público já estão investigando. Mas existe um desdobramento que eu gostaria de mais uma vez reiterar. A passagem de ônibus na capital acabou de diminuir porque está se comprovando que as irregularidades podem ter levado ao aumento da tarifa de forma ilegal. E aqui no Rio de Janeiro, esses esquemas que aconteceram envolvendo a FETranspor afetaram em quê? Será que afetaram, por exemplo, na oferta do transporte aquaviário, que a gente sabe que vem sendo limitado cada vez mais, abrindo mais espaço para as empresas de ônibus? Será que afetou no monopólio que diversas regiões do Estado têm para que poucas empresas possam explorar, fazendo com que o preço da passagem seja elevadíssimo, como o caso, por exemplo, de boa parte do sul fluminense? Será que também esses esquemas não fizeram com que o valor da passagem nos ônibus intermunicipais fosse mais alto do que deveria ser? Conclua, deputado. Instalar uma CPI para investigar a FETranspor é fundamental para que essa casa faça o seu dever de casa. É fundamental para que a gente verifique em que esses esquemas causaram dolo para a população do Estado do Rio de Janeiro. É inaceitável que o governo do Estado e que a cúpula do PMDB continue atuando como se não estivesse acontecendo nada. Sérgio Cabral está preso. Toda a cúpula do PMDB no Estado está sendo investigada. E não vamos aceitar que continue se trabalhando com uma ideia de que vamos fingir que nada está acontecendo para ver se as coisas passam. É muito grave o que acontece no Rio de Janeiro. Medidas continuam sendo tomadas para blindar
o governo Pezão e a cúpula do PMDB e a bancada do PSOL tem posição clara e firme de que não vai participar e nem vai aceitar nenhum tipo de pacto para silenciar essa casa, para silenciar a oposição, para nos retirar os direitos de minoria e para fazer com que continuemos todos no estado do Rio de Janeiro reféns desse esquema. Vamos enfrentar, garantindo o direito de defesa para cada um, mas sem aceitar os movimentos de blindagem e as manobras políticas que calam a oposição, que tentam capturar o TCE e que acabam protegendo os esquemas que hoje acontecem no estado do Rio de Janeiro.